Esse cú dụ. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, fez um alerta. Um furacão econômico está se formando nos Estados Unidos. Kenneth Rogoff, professor de economia de Harvard, diz: a China deve demorar até uma década para restaurar a performance de crescimento de antes da pandemia. Estados Unidos e China. Atualmente, esses dois países ocupam o primeiro e segundo lugar no ranking das maiores potências mundiais. Seus feitos, crescimento, influência e fama são inegáveis, com um dos principais debates políticos e econômicos da atualidade cercando as nações. Será que os Estados Unidos vão conseguir vencer a China e continuar sendo a maior potência? Ou a China vai tomar o posto de primeiro colocado dos Estados Unidos? Essas perguntas são totalmente válidas, mas muitas pessoas ignoram o cenário interno de cada país, com evidências mostrando os muitos perigos e problemas que possam acabar com a prosperidade de cada um deles, apontando para uma ameaça interna, podendo acabar com o país de dentro para fora. E agora você vai entender os problemas internos enfrentados pelos Estados Unidos e a China. E é claro, se gostar do conteúdo, deixa o like. Um dos principais problemas enfrentados pelos Estados Unidos hoje é o atual cenário financeiro do país. Instituições financeiras respeitadas no mercado como Goldman Sachs, Citigroup e Bank of America aumentaram recentemente suas previsões em relação à chance da maior economia do mundo registrar uma recessão no ano que vem. Em geral, as probabilidades apontadas por essas instituições variam entre 30% a 40%. O Goldman Sachs ainda prevê uma probabilidade de 25% dos Estados Unidos entrarem em uma recessão em 2024 se a evitarem em 2023. Celebridades do mercado financeiro também se manifestaram e já tomaram medidas quanto a isso, como Elon Musk e Bill Gates. O CEO da Tesla disse ter um sentimento muito ruim sobre a economia e quer cortar cerca de 10% dos empregados da montadora. Antes disso, ele já tinha ordenado pausar todas as contratações da empresa em todo o mundo. O fundador da Microsoft também vê a possibilidade de crise no futuro, e nos 3 primeiros meses de 2022, ele só vendeu ações da carteira da Fundação Bill e Melinda Gates. Toda essa turbulência na economia americana são reflexo da pandemia que fizeram os governantes mudarem sua política monetária. Tanto Donald Trump e Joe Biden optaram por um generoso pacote de resgate financeiro, e a conta chegou agora. Primeiramente, foram gastos 5 trilhões de dólares em programas de ajuda econômica, valor equivalente a 25% do PIB americano. Depois de todo esse incentivo, o governo Biden aprovou mais um pacote de ajuda no valor de 1,9 trilhões de dólares. Sendo assim, cerca de 60 a 70% de toda a moeda dos Estados Unidos foram impressas nos últimos 3 anos. Como consequência dessa elevada e repentina oferta monetária, veio a inflação, que está sendo a maior dos últimos 40 anos, e para parar o crescimento da inflação, o governo aumentou as taxas de juros, o que acaba desacelerando a economia de todo o país, pois incentiva a retirada do dinheiro em circulação, sendo o mesmo processo que ocorre no Brasil com a taxa Selic. Outro ponto que está ligado ao aumento da taxa de juros é a crise imobiliária, que parece estar bem próxima de estourar. Mas dessa vez não há um colapso sistêmico como ocorreu em 2008, porque não há o mesmo nível de excesso de empréstimos e porque muitos dos maiores bancos desistiram das hipotecas após a crise financeira. Mas observadores do mercado esperam uma série de falências, amplas o suficiente para desencadear um aumento nas demissões de um setor que emprega centenas de milhares de trabalhadores, e um potencial aumento em algumas taxas de empréstimos, gerando um efeito cascata. Além disso, os negócios estão em grande queda. O volume geral de pedido de hipotecas caiu mais de 50% esse ano. A última eleição presidencial americana foi a mais conturbada dos últimos tempos, gerando uma polarização extrema dentro do país e chegando bem perto de uma guerra civil, com um dos casos mais conhecidos sendo a invasão do Capitólio. Mas por incrível que pareça, mesmo depois de 2 anos, os ânimos dos americanos ainda estão à flor da pele. Cientistas políticos e a própria população americana acreditam que a polarização e a violência política estão afloradas e só devem piorar. 66% dos americanos acreditam que as divisões políticas aumentaram desde o início de 2021. Outro fator da crise política é que os Estados Unidos são formados por 50 estados, e cada um deles tendo uma grande autonomia, bem diferente de como ocorre no Brasil.
E recentemente podemos ver desavenças ideológicas e partidárias entre os próprios estados e de estados com o governo de Biden, o que vem se agravando com o mau desempenho da economia e a crise migratória. Como o caso de Greg Abbott, o governador do Texas, um declarado estado republicano. Com grandes problemas imigratórios em seu estado, e supostamente querendo desafogar a região da fronteira, Greg foi pioneiro em uma prática que mais tarde seria copiada por outro governador republicano, Ron DeSantis, da Flórida. Ele enviou cerca de 10 mil imigrantes para Washington, Nova York e mais recentemente Chicago, cidades governadas por democratas, que são mais liberais em relação aos imigrantes. Ele também enviou 2 ônibus de imigrantes para perto da residência da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deixando claro o atrito entre democratas e republicanos. Os ânimos estão tão aflorados que no Texas vem se falando de um movimento separatista dos Estados Unidos, que iniciou pois o governo federal teoricamente não representa mais os valores dos texanos, e o estado também estaria mantendo outros entes da federação que são deficitários por meio de impostos desproporcionais. Oh my God! I just want to have you guys go see what car they're driving, get the license. Get the license plate of the car. License plate. Get the car, get the car. Você pode, né? Oh my goodness! Oh my Pega mais, isso. Don't come back. Agora, vamos falar da segunda maior potência mundial. O cenário econômico da China também não vai nada bem, e parece que chegou ao fim o tão famoso milagre econômico da China. A China não está acostumada com o crescimento de um dígito, muito menos com um desempenho de 0, alguma coisa, mas é essa a realidade do país hoje. Com sua economia contaminada pelos problemas internos e pelas turbulências globais como inflação, guerra e pandemia, o seu PIB cresceu somente 0,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, sendo considerado preocupante. Foi o pior desempenho dos últimos 30 anos. Pelos cálculos do Banco Mundial, a China precisa crescer um ritmo de 4,8% apenas para ficar no 0 a 0 no mercado de trabalho e absorver a mão de obra que se forma ou que migra do campo para a cidade todos os anos. O que deve ser um desafio enorme, já que o desemprego está próximo dos níveis mais altos já registrados. Segundo o Departamento de Estatísticas do país, o índice entre os jovens aumentou para 19,3%, um número assustador quando se fala de uma população de 1,4 bilhões de pessoas. As vendas no varejo, outro indicador importante, já que mostra quanto os consumidores estão gastando, caíram 4,6% em relação ao ano anterior, de abril a julho, segundo o governo. Outro ponto em comum com os Estados Unidos é que o setor imobiliário da China também está em crise, mas em proporções bem maiores do que os americanos. O setor imobiliário de construção vinha sendo o principal motor de crescimento da China, respondendo por cerca de 15% do PIB e por quase o dobro disso se contabilizado toda a cadeia, que inclui segmentos do aço, cimento e o mobiliário, sendo o dobro do tamanho do setor dos Estados Unidos. Mais recentemente, o segmento vem dando sinais de esgotamento, alguns deles bastante claros, como as cidades fantasmas, que se espalharam pelo país nos últimos anos. Grandes empreendimentos que, devido à baixa demanda, permanecem vazios ou inacabados, e as exorbitantes dívidas de empreiteiras como a Evergrande, que chega a 300 bilhões de dólares. Outras 20 incorporadoras do mercado imobiliário também apresentam dificuldades com suas contas, e boa parte da população está diretamente exposta, pois o setor é visto como forma de investimento. Como as construtoras trabalham na maioria das vezes com o sistema de pré-venda, em que os bens são vendidos antes de ter início na construção, o país tem 225 milhões de metros quadrados inacabados, e como muitas das obras estão paradas, os compradores pararam de pagar, causando uma inadimplência generalizada. Outro ponto curioso são que os bancos congelaram as contas de pessoas na província de Henan, na cidade de Zhengzhou. No final de julho, houve um forte conflito envolvendo bancos regionais chineses, com dinheiro confiscado e até tanques de guerra nas portas das agências, para impedir a entrada de manifestantes que por 3 meses pediam para tirar as economias de suas contas.
Uma seca histórica e a pior onda de calor dos últimos 60 anos também vem assolando o país. Esse clima é inédito, não só pela temperatura, mas também pela duração. Já são mais de 75 dias de temperaturas altas. Com a seca, houve um aumento no consumo de energia por aparelhos de ar-condicionado e, ao mesmo tempo, a demanda pelas águas do rio Yangtze. Várias regiões da China dependem dele para obter energia. O rio cobre 19 províncias e fornece água para quase 600 milhões de pessoas. Sua bacia é responsável por 45% da produção econômica do país e, como mostram as imagens, a situação do rio é alarmante, forçando o governo a fazer racionamento de água e energia. A política de consumo zero do país é a mais rígida do mundo. O governo cerca bairros e até cidades inteiras quando surtos são detectados, com os moradores sendo obrigados a ficar em suas casas até por meses. Os confinamentos exagerados prejudicam diretamente a economia de 45 grandes cidades chinesas, entre elas Xangai. 373 milhões de habitantes foram impactados, o que equivale a 1/4 da população do país e 45% do PIB nacional, segundo a holding financeira japonesa Nomura, atingindo especialmente a classe média do país. Essa política, além de prejudicar sua economia e sua população, é considerada insustentável. As imagens mostram habitantes de Chengdu pegando o que podem antes do lockdown ter início, já que os bloqueios chineses costumam durar meses, ainda que a previsão inicial divulgada pelo governo seja de apenas poucos dias. Os vídeos também são de Chengdu, uma cidade de 21 milhões de habitantes que abriga empresas de tecnologia e montadoras como Toyota, Volkswagen, Intel, Foxconn Technology, a maior montadora mundial de iPhones e outros dispositivos da Apple, e outras empresas estrangeiras também têm instalações na cidade. Os gritos pelas janelas são de desespero, já que as pessoas não são autorizadas sequer a saírem de casa para comprar comida, e a entrega de alimentos pelo governo naquele momento sofria problemas logísticos. A China pode até parecer ter menos problemas que os Estados Unidos, mas devemos lembrar que lá é uma ditadura e que a mídia é controlada pelo governo, com muitas informações sendo censuradas pelo Partido Comunista. Não sabemos se os próprios números de sua economia são reais e como realmente está a situação lá dentro, com a China tendo uma política de tentar abafar seus problemas internos, com até mesmo os bilionários do país que reclamam de algo, misteriosamente somem por um tempo e não fazem mais reclamações quando voltam, sendo uma prática muito diferente dos Estados Unidos, que sempre tratam seus problemas de forma pública. Mesmo que os dois países tenham grandes problemas internos, atualmente eles estão travando a maior disputa política e econômica, um para continuar no posto de maior potência global e outro para tomar esse posto. Na sua opinião, qual deles vai vencer? Deixe o que você acha aqui nos comentários. Se gostou, deixe o like e recomende para alguém que vai gostar do tema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.